e o líquido mostrou a reação esperada. Durante essa experiência, as formas da médium e de uma nativa que se sentava com ela na cabine foram vistas claramente. Richetti registra um incidente divertido durante essa experiência. Quando a solução de barita se tornou branca, os assistentes gritaram bravo, com o que a forma de Biembo apareceu 3 vezes à abertura da cortina, curvou-se como um ator no teatro, ao ser chamado à cena. Richetti e Delany tomaram muitas fotografias de Biembo, as quais são descritas por Sir Oliver Lodge como as melhores que ele materialização do espírito Biembo tinha visto no gênero. Uma particularidade interessante a esse respeito é que um braço da médium se apresenta achatado, indicando um processo de desmaterialização tão bem observado com outra médium, Madame de Esperance. Richetti observa com muita finura. Não receio dizer que o vazio da manga, longe de demonstrar a presença de uma fraude, ao contrário estabelece que não houve fraude, também que isto parece depor em favor de uma espécie de desagregação material da médium, que ela própria era incapaz de suspeitar. Em seu último livro, já referido, Richetti publica pela primeira vez a história de uma esplêndida materialização a que ele próprio assistiu em Vila Carmen. Quase no mesmo momento em que as cortinas foram baixadas, foram reabertas e entre elas apareceu o rosto de uma mulher jovem e bonita, com uma espécie de fita dourada ou diadema, cobrindo seu bonito cabelo e o alto da cabeça. Ria gostosamente e parecia muito satisfeita. Ainda me recordo perfeitamente de seu riso e das pérolas que eram os seus dentes. Apareceu 2 ou 3 vezes, mostrando a cabeça e escondendo-a, como uma criança brincando de esconde-esconde. Pediram-lhe que trouxesse uma tesoura no dia seguinte, quando lhe permitiriam cortar uma mecha de cabelos dessa rainha egípcia, como era ela chamada. E assim aconteceu. A rainha egípcia voltou, mas só mostrou a coroa de sua cabeça com cabelos muito bonitos e abundantes. Estava ansiosa por saber se eu tinha trazido a tesoura. Então tomei uma mão cheia de seus longos cabelos, mas dificilmente lhe podia ver o rosto, que ela escondia por detrás da cortina. Quando eu ia cortar uma longa mecha, uma mão firme, por detrás da cortina, baixou a minha, de modo que apenas cortei uma ponta de 15 centímetros. Mas como eu demorasse para fazer isso, ela disse em voz baixa, depressa, e desapareceu. Eu havia tomado a mecha, o cabelo é muito fino, sedoso e vivo, o exame microscópico mostrou que era cabelo autêntico, e me informam que um postiço daqueles custaria uns 1000 francos. O cabelo de Marte é muito escuro e ela os corta bem curtos. Cabe aqui uma referência àquilo a que o professor Richetti denomina histórias de jornais ignóbeis, de uma suposta confissão de fraude pela médium e ainda a informação de um cocheiro árabe, empregado pelo general Noel, que teria representado o papel do espírito em Vila Carmen. Em relação a este último, a verdade é que jamais foi ele admitido na sala das sessões, e quanto a ela, negou publicamente a acusação. Observa Richetti que, ainda quando verdadeira acusação, os pesquisadores psíquicos estavam advertidos do valor que deviam emprestar a tais revelações, que apenas mostram a instabilidade dos médiuns. Assim resume Richetti. As materializações produzidas por Marty Berall têm a mais alta importância. Apresentaram numerosos fatos que ilustrem o processo geral das materializações, e forneceram à ciência metapsíquica dados inteiramente novos e imprevistos. Eis o seu raciocinado julgamento final. A primeira investigação sistemática e prolongada do ectoplasma foi empreendida por uma senhora francesa, Madame Bisson, viúva de Adolphe Bisson, conhecido homem público. É possível que Madame Bisson venha ocupar um lugar ao lado de sua compatriota Madame Curie nos anais da ciência. Madame Bisson adquiriu considerável influência sobre Eva que, após as experiências de Argel, tinha sido vítima das costumeiras perseguições. Tomou-a aos seus cuidados e proveu-a de tudo.
Então começou uma série de experiências que duraram 5 anos e que produziram resultados tão sólidos que no futuro, não uma ciência, mas várias, marcarão daí a sua origem. Nessas experiências associou-se com o Dr. Schenknot Singh, um cientista alemão de Munique, cujo nome também será imperecível, no que se relaciona com a original investigação do ectoplasma. Seus estudos se realizaram entre 1908 e 1913 e se acham registrados em seu livro Os Supostos Fenômenos de Materialização e em Fenômenos de Materialização, de Schenknot Singh, ambos em francês, e este último vertido para o inglês. Seu método consistia em fazer Eva se mudar toda a roupa, sob controle, e vestir uma espécie de camisola sem botões, e fechada pelas costas. Apenas as mãos e os pés ficavam livres. Assim era levada para a sala de experiências, onde não entrava senão nessa ocasião. Numa das extremidades da sala havia um recanto fechado por cortinas, por detrás, pelos lados e por cima, mas aberto pela frente. Isto era chamado a cabine e sua finalidade era concentrar os vapores de ectoplasma. Descrevendo seus resultados conjugados, diz o cientista alemão, muitas vezes fomos capazes de verificar que, por um processo biológico desconhecido, vem do corpo da médium um material, a princípio semifluido, que possui algumas das propriedades da substância viva, principalmente a do poder de transformação, de movimento e de aquisição de formas definidas. E acrescenta: poderia duvidar-se da verdade desses fatos, se os mesmos não tivessem sido verificados centenas de vezes no curso de laboriosos ensaios sob variadas e estritas condições. Poderia haver, no que diz respeito a essa substância, mais completa vingança para os espiritualistas que, durante 2 gerações suportaram o ridículo do mundo. Schenknot Singh termina o seu digno prefácio exortando seus companheiros de trabalho a tomarem coragem. Não permitais o desencorajamento nos vossos esforços para abrir um novo domínio à ciência, nem pelos ataques malucos, nem pelas calúnias covardes, nem pela falsificação dos fatos, nem pela violência dos malévolos ou por qualquer espécie de intimidação. Avançai sempre pelo caminho que abristes, tendo em mente aquelas palavras de Faraday: nada é demasiado maravilhoso para ser verdadeiro. Os resultados estão entre os mais notáveis de todas as investigações de que temos notícia. Foi verificado por numerosas testemunhas competentes e confirmado por fotógrafos que da boca, dos ouvidos, do nariz, dos olhos e da pele dos médiuns flui esse extraordinário material gelatinoso. As figuras são estranhas e repulsivas, mas muitos dos processos da natureza assim se apresentam aos nossos olhos. A gente pode ver essa coisa como filamentos viscosos, como água de súbito congelada, pendente do queixo, caindo pelo corpo, formando um avental branco ou se projetando sem forma pelos orifícios da face. Quando tocada, ou quando uma luz inadequada atinge, ela se recolhe tão rapidamente e tão maravilhosamente quanto os tentáculos de um polvo invisível. Se agarrada e apertada, o médium gritará. Ela sai pelas roupas e se some de novo, quase sem deixar traços. Com o consentimento do médium foi cortada uma pequena porção. Dissolveu-se na caixa em que foi colocada, como se fosse neve, deixando umidade e algumas células que poderiam provir de um fungo. O microscópio demonstrou células epiteliais da membrana mucosa, das quais a coisa parecia originar-se. A produção desse estranho ectoplasma basta, por si só, para tornar essas experiências revolucionárias e marcantes de uma época, mas o que se segue é demasiado estranho e responder à pergunta que se ergue na mente do leitor, que tem tudo isso que ver com os espíritos. Por mais incrível que isto possa parecer, depois de se formar, essa substância começa, em alguns médiuns, entre estes, a tomar formas definidas e essas formas são membros humanos, são rostos, a princípio vistos em 2 dimensões,
mas depois se modelando nos contornos até se tornarem destacados e completos. Muitíssimas fotografias mostram esses estranhos fantasmas, por vezes muito menores do que na vida real. Algumas dessas faces talvez representem pensamentos, formas do cérebro de Eva, tornando-se visíveis, e uma clara semelhança foi notada entre algumas delas e retratos que ela deve ter visto e cujos traços teria conservado na memória. Uma, por exemplo, parece um presidente Wilson muito janota, de bigodes, enquanto outra parece uma reprodução feroz do Sr. Poincaré. Uma delas mostra a palavra mirror-espelho, impressa na cabeça da médium, que alguns críticos pretendem que ela tivesse surrupiado do jornal daquele nome, a fim de exibi-lo, muito embora não explique em qual teria sido o objetivo. Sua própria explicação é que, de algum modo, os guias fizeram o transporte daquela legenda, possivelmente para despertar a ideia de que aqueles rostos e aquelas figuras não são os seus seres reais, mas como se fossem vistos através de um espelho. Mesmo assim, o leitor não descobre uma óbvia conexão com o espiritualismo, mas na etapa seguinte todos vemos o caminho. Quando Eva se acha em sua melhor disposição, o que só se verifica em longos intervalos e à custa de sua saúde, formam-se figuras completas. Estas são modeladas à semelhança de pessoas mortas. O cordão que as liga à médium parte-se. A personalidade que o pretende ser a de um morto toma posse da figura e um sopro de vida passa pela imagem de tal maneira que ela se move, fala e exprime as emoções do espírito. As últimas palavras do Sr. Bisson dizem isto. Desde que se iniciaram estas sessões, e em numerosas ocasiões, o fantasma se mostrou todo inteiro, saiu da cabine, começou a falar e aproximou-se de Madame Bisson, que beijou no rosto. O som desse beijo foi audível. Porventura já houve mais estranho desfecho de uma investigação científica. Ela pode ilustrar como é impossível, mesmo para o mais esperto materialista, encontrar qualquer explicação para tais fatos de acordo com as suas teorias. A única que Sr. Giuseppe Maccabi, em seu recente debate público, pôde apresentar, foi a de um caso de vômitos dos alimentos. Parece que ele não se apercebeu de que um véu cobriu o rosto do médium em algumas experiências, sem obstar no mínimo fluxo do ectoplasma. Conquanto controlados de todos os modos possíveis, esses resultados são tão admiráveis que o investigador tinha o direito de manter o seu julgamento em suspenso até que os mesmos fossem confirmados. Mas isto já o foi inteiramente. O Dr. Schenknotzin voltou a Munique e teve a grande sorte de encontrar outra médium, uma senhora polonesa, que possuía a faculdade de materializações. Com ela fez uma série de experiências que relatou no já mencionado livro. Trabalhando com Stanislawa, a médium polonesa, e adotando os mesmos rigorosos métodos que nas de Eva, conseguiu exatamente os mesmos resultados. Seu livro supera o de Madame Bisson. Por isso que, relatando as experiências de Paris, dá uma parte mais importante, que é a sua confirmação fornecida pelas experiências de controle, feitas no verão de 1912, em Munique. As várias fotografias do ectoplasma dificilmente se distinguem das já obtidas. Assim, a hipótese de uma fraude preparada por Eva, conduz à mesma fraude por parte de Stanislawa. Muitos observadores alemães controlaram essas sessões. Seguindo os métodos alemães, Schenknotzing foi mais a fundo no assunto do que Madame Bisson. Obteve cabelos de uma forma materializada e os comparou microscopicamente com os cabelos de Eva, ocorrência verificada na série de ensaios na França, mostrando que não podiam ser da mesma pessoa. Também deu os resultados do exame químico de uma certa porção de ectoplasma, que foi reduzida a cinzas, com o cheiro de chifre queimado. Entre os seus elementos constituintes foram encontrados cloreto de sódio, sal de cozinha, e fosfato de cálcio. Finalmente obteve a filmagem do ectoplasma fluindo da boca da médium. Parte de tudo isto é reproduzida em seu livro. Deve explicar-se que,
Enquanto a médium estivesse em transe durante essas experiências, de modo algum ficava inanimada. Uma outra personalidade parecia empolgá-la, e que poderia ser tomada como uma de suas individualidades secundárias, ou uma momentânea obsessão externa. Essa personalidade costumava referir-se à médium com severidade, dizendo a Madame Bisson que era preciso disciplina e que ela devia mantê-la em trabalho. Ocasionalmente essa personalidade dava sinais de clarividência, explicando corretamente, por exemplo, o que tinha ocorrido com um aparelho elétrico que havia deixado de funcionar. Um contínuo acompanhamento de gemidos e protestos do corpo de Eva parece que eram puramente animais e independentes de sua inteligência. Os resultados foram corroborados uma vez mais pelo Dr. Gustave Geley, cujo nome viverá para sempre nos anais das pesquisas psíquicas. O Dr. Geley era um pesquisador geral em Annecy, onde cumpria as elevadas promessas que havia feito em sua vida acadêmica em Lyon. Foi atraído pela ciência nascente e foi sabiamente nomeado pelo Sr. Jean Mayer diretor do Instituto de Metapsíquica. Seu trabalho e seus métodos serão sempre um exemplo para os continuadores, pois cedo mostrou que não só era um experimentador genial e um observador rigoroso, como um profundo pensador e filósofo. Seu grande livro Do Inconsciente ao Consciente, Frontium Conscious to Conscious, certamente resistirá ao teste do tempo. Foi assaltado pelos costumeiros mosquitos humanos, que aborrecem os primeiros pioneiros que avançam pela floresta virgem do pensamento. Mas os enfrentou com bravura e bom humor. Sua morte foi súbita e trágica. Tinha estado em Varsóvia e conseguido algumas novas moldagens ectoplásmicas como o médium Kluske. Infelizmente o aeroplano em que viajava espatifou-se e Geley morreu. Foi uma perda irreparável para a ciência psíquica. A comissão do Instituto de Metapsíquica, que era reconhecida pelo governo francês como de utilidade pública, incluía o professor Charles Richet, o professor Santolíquido, ministro da Saúde Pública da Itália, o conde de Gramont, do Instituto de França, o Dr. Calmette, inspetor-geral médico, o Sr. Camille Flammarion, o Sr. Jules Roche, ex-ministro de Estado, o Dr. Tressier, do Hospital de Lyon, tendo o Dr. Gustave Geley como diretor. Entre estes, posteriormente tinham sido incorporados à comissão, Sir Oliver Lodge, o professor Bozano, e o professor Leclanche, membro do Instituto de França e inspetor-geral dos Serviços Sanitários do Ministério da Agricultura. O Instituto está equipado com um bom laboratório para pesquisas psíquicas e tem uma biblioteca, uma sala de leitura, e salões de recepção e de conferências. Os trabalhos realizados são publicados na sua revista, denominada Revista Metapsíquica, La Revue Métapsychique. Um aspecto importante da atividade do Instituto tem sido o convite a eminentes homens públicos em ciência e em literatura para testemunharem as investigações metapsíquicas que se realizam. Mais de 100 destes homens têm tido provas em primeira mão e, em 1923, 30 deles, inclusive 18 médicos de destaque, assinaram e permitiram que fosse publicada uma declaração de sua crença na autenticidade das manifestações assistidas sob rigoroso controle. Certa vez o Dr. Geley realizou uma série de sessões com Eva, convidando 100 homens de ciência para que testemunhassem uma outra sessão. Tão rigorosos eram os seus testes que ele pôde proclamar: não direi apenas que não há fraudes. Direi que não há possibilidade de fraudes. Novamente percorreu o antigo caminho e obteve os mesmos resultados, a não ser que em suas experiências o fantasma tomava formas femininas, por vezes belas e, como ele próprio garantiu ao autor, para ele desconhecidas. Podem ser formas pensamentos de Eva, pois em nenhum de seus resultados registrados conseguiu um espírito absolutamente vívido. Havia, porém, o suficiente para que o Dr. Geley dissesse: aquilo que vimos mata o materialismo. Já não há mais lugar para ele no mundo. Refere-se ele, assim,
ao velho materialismo clássico do período vitoriano, para o qual o pensamento era uma secreção da matéria. Todas as novas provas apontam a matéria como uma resultante do pensamento. E somente quando se pergunta de quem é o pensamento que se cai num terreno de debate. Subsequente às experiências com Eva, o Dr. Geley conseguiu resultados ainda mais maravilhosos com Franek Kluski, um polonês, com o qual as formas ectoplásmicas eram tão sólidas que era possível tirar moldagens de suas mãos em parafina. Essas luvas de parafina, que são exibidas em Londres, são tão pequenas no pulso que a mão não poderia passar pela abertura sem romper o molde. Só poderia ter sido feita por desmaterialização, qualquer outro meio seria impossível. Essas experiências foram dirigidas por Geley, Richet e o Conde de Gramenont, 3 homens competentíssimos. Uma descrição mais detalhada destas e de outras moldagens, tiradas de figuras ectoplásmicas, se acha adiante, no capítulo 20. São muito importantes, por serem as mais permanentes e inegáveis provas, jamais obtidas dessas estruturas. Até agora nenhuma crítica racional lhes foi feita. Materializações de espírito e formas ectoplasmáticas obtidas pelo médium polonês Franek Kluski em sessão no Instituto de Metapsíquica. Outro médium polonês, chamado Jan Guzik, foi examinado naquele instituto parisiense pelo Dr. Geley. As manifestações consistiam em luzes, mãos e rostos ectoplásmicos. Sob o mais severo controle, 34 pessoas distintas de Paris, muitas das quais inteiramente cépticas, afirmaram, depois de longa e minuciosa investigação, a sua crença na autenticidade dos fenômenos observados com esse médium. Entre elas se achavam membros da Academia Francesa, da Academia de Ciências, da Academia de Medicina, doutores em Medicina e em Direito e técnicos de polícia. O ectoplasma é a mais proteica das substâncias e pode manifestar-se de muitas maneiras e com propriedades variadas. Isso foi demonstrado pelo Dr. W. J. Crawford, professor de Engenharia Mecânica na Queen's University, de Belfast. Dirigiu uma importante série de experiências de 1914 a 1920, com a médium Kathleen Gulliger. Fez o seu relato em 3 livros, que são The Reality of Psychic Phenomena, 1917, Experiments in Psychical Science, em 1910 e The Psychic Structures at the Gulliger Circle em 1921. O Dr. Crawford morreu em 1920, mas deixou um monumento imperecível nesses 3 livros de original pesquisa experimental que, provavelmente, fizeram tanto para colocar a ciência psíquica numa base sólida quanto quaisquer outros trabalhos no gênero. Para entendermos completamente as conclusões a que chegou, seus livros devem ser lidos, mas aqui diremos resumidamente que ele demonstrou que a levitação da mesa, as batidas no chão e o movimento dos objetos na sala das sessões eram devidos à ação das alavancas psíquicas, ou, conforme passou a designá-las em seu último livro, as estruturas psíquicas, que emanavam do corpo da médium. Quando a mesa é levitada, essas alavancas são operadas em 2 sentidos. Se a mesa for leve, a alavanca ou estrutura não toca no solo, mas é um modilhão fixado firmemente no corpo da médium por uma extremidade suspendendo a superfície inferior ou as pernas da mesa, pela extremidade livre. No caso de uma mesa pesada, a reação, em vez de ser aplicada na médium, é no piso da sala, formando uma espécie de suporte entre a face inferior da mesa levitada e o piso. A médium foi colocada numa balança e, quando a mesa era levitada, observava que ela aumentava de peso. O Dr. Crawford apresenta esta interessante hipótese para o processo de formação de ectoplasma no grupo. É preciso entender-se que o que ele chama operadores são os espíritos que trabalham controlando os fenômenos. Os operadores atuam no cérebro dos assistentes e, pois, em seu sistema nervoso.
pequenas partículas, mesmo moléculas, são expelidas do sistema nervoso dos corpos dos assistentes, pelos punhos, pelas mãos, pelos dedos ou por outras partes. Essas pequenas partículas, agora livres, têm uma enorme quantidade de força latente, que lhes é inerente, uma energia que pode reagir em qualquer sistema nervoso humano com o qual se ponham em contato. Essa corrente de partículas energizadas flui em torno do grupo, talvez pela periferia de seus corpos. Pelo aumento gradativo produzido pelos assistentes, a corrente alcança o médium num alto grau de tensão, energiza o médium, de quem recebe incremento, atravessa novamente o círculo e assim por diante. Finalmente, quando a tensão é bastante grande, cessa o processo circulatório e as partículas energizadas se reúnem, ou são ligadas ao sistema nervoso do médium, que então dispõe de um reservatório onde a buscar. Tendo assim um bom suprimento de energia adequada ao seu dispor, como, por exemplo, energia nervosa, podem atuar sobre o corpo do médium, que é de tal modo constituído que a enorme quantidade de matéria de seu corpo, por meio da tensão nervosa que lhe é aplicada, pode ser então destacada temporariamente da sua posição normal e projetada na sala da sessão. Esta será, provavelmente, a primeira tentativa de uma explicação clara do que ocorre numa sessão de fenômenos físicos, e é possível que descreva com muita precisão aquilo que realmente ocorre. No seguinte resumo, o Dr. Crawford faz uma importante comparação entre as primeiras e as últimas manifestações psíquicas e ainda enuncia uma audaciosa, mas compreensível teoria para todos os fenômenos psíquicos. Comparei aquela matéria esbranquiçada e semelhante a uma nuvem, quanto à estrutura, com fotografias e fenômenos de materialização em vários estágios e obtidos com muitos médiums, diferentes em todo o mundo. Cheguei à conclusão de que esse material é muito semelhante, se não idêntico ao material usado em tais fenômenos de materializações. De fato, não é fora de propósito considerar esse material esbranquiçado, translúcido e nebuloso como a base de todos os fenômenos psíquicos de ordem física. Sem ele, até certo ponto não é possível qualquer fenômeno físico. É ele que dá consistência às estruturas de toda sorte erigidas pelos operadores nas câmaras de sessões. É ele que, quando convenientemente manipulado e aplicado, permite que as estruturas se ponham em contato com as formas ordinárias da matéria que nos são familiares, ainda que tais estruturas sejam semelhantes àquelas a que me refiro particularmente, ou quando sejam materializações de formas corpóreas, como mãos ou rostos. Além disso, parece-me que essa matéria será, eventualmente, a base de estruturas aparentemente construídas para a manifestação daquela forma particular de fenômeno, conhecido como voz direta, enquanto os fenômenos ditos fotografias de espíritos também parecem ter a mesma base. Enquanto Crawford trabalhava com as alavancas ectoplásmicas em Belfast, o Dr. Geley controlava os resultados obtidos de Eva C. por uma nova série de experiências. Assim resume ele as suas observações sobre os fenômenos observados. Uma substância emana do corpo da médium, exterioriza-se, é amorfa ou polimorfa à primeira vista. Essa substância toma várias formas, mas em geral mostra órgãos mais ou menos compósitos. Podemos distinguir: 1. A substância como um trato da materialização. 2. Seu desenvolvimento organizado. Seu aparecimento em geral é anunciado pela presença do fluido, como flóculos esbranquiçados e luminosos, que vão desde o tamanho de uma ervilha até o de uma moeda de 5 francos e distribuídos aqui e ali, sobre o vestido preto da médium, principalmente do lado direito. A própria substância emana de todo o corpo da médium, mas especialmente dos orifícios naturais e das extremidades, do topo da cabeça, do peito e das pontas dos dedos. A origem mais comum, a mais facilmente observada, é a boca. A substância aparece de várias formas,
por vezes como uma pasta dúctil, outras vezes como verdadeira massa protoplásmica ou em forma de numerosos fios muito finos ou de cordas de várias grossuras, ou, ainda, como raios estreitos e rígidos, como faixas largas, como uma membrana, como um material de lã, de linhas indefinidas e irregulares. A mais curiosa aparência é apresentada por uma membrana muito espichada, com franjas e dobras e com a aparência de uma rede. A quantidade de matéria exteriorizada varia dentro de largos limites. Em alguns casos envolve completamente a médium num manto. Pode ter 3 cores diferentes: branco, preto e cinza. A cor branca é mais frequente, talvez por ser mais facilmente observável. Por vezes as 3 cores aparecem simultaneamente. A visibilidade da substância varia muito e pouco a pouco pode crescer ou diminuir de intensidade. Dá várias impressões ao toque. Por vezes é fria e úmida, outras vezes viscosa e consistente, mas raramente seca e dura. A substância é móvel. Por vezes se move lentamente, para cima e para baixo, através do médium, nos ombros, no peito, nos joelhos, num movimento sinuoso de réptil. Outras vezes os movimentos são súbitos e rápidos. A substância aparece e desaparece como relâmpago e é extraordinariamente sensitiva. É sensitiva à luz. Só nos foi possível dar uma parte da magistral análise descrita pelo Dr. Gelley. Sua passagem final trata de um aspecto importante. Durante todo o fenômeno da materialização, o produto formado está em óbvia conexão fisiológica e psíquica com a médium. A conexão fisiológica por vezes é perceptível sob a forma de um fino cordão, ligando a estrutura à médium, o que pode ser comparado ao cordão umbilical, que liga o feto à mãe. Mesmo quando esse cordão não é visível, a relação fisiológica é sempre estreita. Cada impressão recebida através do ectoplasma reage sobre a médium e vice-versa. A sensação reflexa da estrutura coexiste com a da médium. Numa palavra, tudo prova que o ectoplasma é a parte exteriorizada da própria médium. Comparando as minúcias desta descrição com as que foram dadas à entrada deste capítulo, ver-se-á imediatamente quão numerosos são os pontos de semelhança. O ectoplasma sempre foi, fundamentalmente, a mesma coisa. Depois dessas afirmações não será o cepticismo, mas a pura ignorância que negará a existência desse estranho material. Como relatamos, Eva C. veio a Londres e realizou 38 sessões sob os auspícios da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, mas o relatório é um documento muito contraditório e insatisfatório. O Dr. Jenknot-Singh pôde ainda demonstrar, através de outro médium, a existência do ectoplasma, e os resultados corresponderam, de um modo geral, aos obtidos em Paris. Era um rapazinho de 14 anos, chamado Willie S. No caso de Willie, o Dr. Jenknot-Singh mostrou essa substância a uma centena de agudos observadores, nenhum dos quais foi capaz de negar a evidência de seus próprios sentidos. Entre os que assinaram uma declaração afirmativa estavam os professores ou ex-professores de Jena, Giessen, Heidelberg, Munique, Tübingen, Uppsala, Friburgo, Basileia e outras universidades, além de bom número de famosos físicos, neurologistas e cientistas de toda espécie. Não se pode dizer, então, que haja dúvida quanto à sua existência. Contudo, não pode ser produzido por ordem nossa. É uma operação delicada, que pode falhar. Assim vários experimentadores, principalmente um pequeno grupo da Sorbonne, falhou. Aprendemos que são exigidas pessoas adequadas e condições apropriadas, e que estas mais mentais e espirituais do que químicas. Uma atmosfera harmoniosa favorece, ao passo que uma desafinada ou antagônica prejudicará ou inutilizará totalmente a sua manifestação. Nisto ele mostra as suas afinidades espirituais e que também difere dos produtos puramente físicos. Que é ele? Ele toma a forma. Quem determina essa forma? Será a mente do médium em transe.
A mente dos observadores? Ou alguma outra mente independente? Entre os experimentadores temos uma escola material que insiste em que estamos encontrando uma extraordinária propriedade latente do corpo normal. Temos uma outra escola, a qual pertence o autor, que acredita que estamos atingindo um elo que deve ser parte de uma cadeia que nos conduz a uma nova ordem de vida. Deveria acrescentar-se que nada de tudo isto foi desconhecido dos velhos alquimistas da Idade Média. Esse fato interessantíssimo foi trazido à luz pelo Sr. Foster Damon, da Universidade de Harvard, que publicou uma série de resumos dos trabalhos de Vaughan, filósofo que viveu pelas alturas de 1650, nos quais sob o nome de matéria-prima, ou de mercúrio é descrito uma substância que possui todas as características do ectoplasma. Eram aqueles dias em que, entre a Igreja Católica de um lado, e os descobridores de feiticeiros dos puritanos, do outro, os caminhos dos pesquisadores psíquicos se tornavam muito difíceis. Eis porque os químicos daqueles dias disfarçavam seu saber sob nomes fantásticos, em consequência do que morreu aquele conhecimento. Quando verificamos que pelo Sol significavam o operador, pela Lua o paciente, pelo fogo, a força mesmérica ou magnética, e pelo mercúrio o ectoplasma resultante, adquirimos a chave de alguns de seus segredos. O autor tem visto com frequência o ectoplasma em forma vaporosa, mas apenas uma vez solidificado. Foi numa sessão com Eva C., sob a direção de Madame Bisson. Naquela ocasião essa estranha e variável substância apareceu como um pedaço de matéria de 15 centímetros, não muito diverso de um segmento de cordão umbilical, aderente às roupas na região inferior do estômago. Era visível em boa luz e o autor teve licença de examiná-lo entre os dedos, quando lhe foi dada a impressão de substância viva, que se encolhia e pulsava sob o toque. Nessa ocasião não havia a menor possibilidade de fraude. É impossível contemplar os fatos conhecidos acerca do ectoplasma sem ver como se apresentam na fotografia psíquica. As figuras fotografadas junto a Eva, com a sua vaporosa aparência de lã, são muitas vezes absolutamente como as fotografias obtidas pelo Sr. Hoppe e outros. A mais racional opinião parece ser que, uma vez formado, o ectoplasma pode ser modelado pelo pensamento e que esse pensamento, nos casos mais simples, será apenas a mente inconsciente do médium. Por vezes nós mesmos nos esquecemos de que somos espíritos e de que um espírito num corpo possivelmente tem poderes semelhantes ao de um espírito fora do corpo. Nos casos mais complexos, e especialmente na fotografia psíquica, é demasiadamente claro que não é o espírito da médium que está operando, mas sim, alguma força mais poderosa e propositada que intervém. Pessoalmente o autor é de opinião que muitas formas diferentes de plasma, com atividades diversas serão descobertas, tudo isto constituindo uma especial ciência no futuro, e que bem pode ser chamada plasmologia. Pense-lhe também que todos os fenômenos psíquicos externos ao médium, inclusive a clarividência, podem ser referidos a essa fonte. Assim, o médium clarividente pode muito bem ser quem emite essa outra substância análoga, que constrói em redor dele uma atmosfera especial que possibilita que o espírito se manifeste àqueles que têm poder de recepção. Assim como ao passar pela atmosfera da Terra um aerólito é visível por um momento entre duas eternidades de invisibilidade, também pode ser que o espírito, ao passar pela atmosfera psíquica do médium de ectoplasma, pode por momentos indicar a sua presença. Tais especulações estão acima das provas atuais, mas Tyndall mostrou como tais hipóteses exploratórias podem tornar-se pontas de lança da verdade. A razão por que umas pessoas veem um fantasma e outras não, talvez seja porque algumas forneçam bastante ectoplasma para uma manifestação e outras não, enquanto a sensação de frio, o tremor e o subsequente desmaio, talvez sejam devidos não a um simples terror, mas parcialmente a uma súbita descarga de elementos psíquicos. De lado essas especulações,
O sólido conhecimento do ectoplasma, que já foi adquirido, dá-nos, finalmente, uma sólida base material para a pesquisa psíquica. Quando o espírito desce à matéria, necessita dessa base material, sem o que lhe é impossível impressionar os nossos sentidos materiais. Já em 1891 Stanton Moses, pioneiro do psiquismo em seus dias, foi forçado a dizer: não sei mais nada a respeito do métodos pelos quais são produzidas as formas materializadas do que sabia quando as vi pela primeira vez. Se ainda estivesse vivo, dificilmente diria isso agora. Esse conhecimento novo e preciso teve a utilidade de nos dar uma explicação racional daquelas batidas, que foram os primeiros fenômenos a chamar a atenção. Seria prematuro dizer que elas só por uma maneira podem ser produzidas, mas, ao menos, pode dizer-se que o seu processo usual de produção é o da extensão de uma alavanca de ectoplasma, que pode ser visível ou não, e pela sua percussão em algum objeto sólido. É provável que essas alavancas sejam os condutores de força e não forças propriamente ditas, do mesmo modo que um fio de cobre pode levar uma descarga elétrica, que desintegra um navio de guerra. Numa de suas admiráveis experiências, Crawford, verificando que as alavancas vinham do peito da médium, molhou a sua blusa com um líquido carmesim e depois pediu que batessem na parede fronteira. Então foi verificado que o muro estava com alguns pontos vermelhos, pois a projeção ectoplásmica havia carregado consigo a tinta através da qual havia passado. Do mesmo modo, quando autênticas, as batidas na mesa parecem devidas a uma acumulação de ectoplasma em sua superfície, retirada dos vários assistentes e depois utilizada pela inteligência que preside. Crawford admitia que as projeções por vezes deveriam possuir ventosas ou garras nas extremidades, de modo a mover ou levantar objetos, e o autor, posteriormente, obteve várias fotografias dessas formações, que mostram claramente que terminam com o topo plano, que se presta a tal objetivo. Crawford deu grande importância à correspondência entre o peso do ectoplasma emitido e a perda de peso do médium. Suas experiências parecem mostrar que todos são médiums, que cada um perde peso numa sessão de materialização, e que o médium principal apenas difere dos outros pela circunstância de poder desprender muito maior quantidade de ectoplasma. Se perguntarmos por que um ser humano terá que ser diferente de outro a esse respeito, chegamos à eterna controvérsia do como este tem um ótimo ouvido para a música, enquanto aquele é uma negação. Devemos considerar esses atributos pessoais tais quais os encontramos. Nas experiências de Crawford, habitualmente a médium perdia de 10 a 15 libras numa sessão, peso que se restaurava assim que o ectoplasma era reabsorvido. Numa ocasião foi registrada a enorme perda de 52 libras. Poder-se-ia pensar que as balanças então estivessem descalibradas, se não tivessem registrado perdas ainda maiores, com outros médiums, como foi o caso descrito nas experiências de Olcott com os irmãos Edis. Há outras propriedades das projeções ectoplásmicas que deveriam ser notadas. Não só a luz lhes é destrutiva, a menos que sejam gradativamente alimentadas e especialmente preparadas com antecedência pelos guias, mas o efeito de um súbito jato de luz faz a substância recuar para o médium, com a força de um elástico. Isto não é absolutamente uma alegação falsa, visando proteger o médium contra uma surpresa. É um fato certo, que tem sido verificado por muitos observadores. Qualquer esperteza com ectoplasma, a menos que se tenha certeza de que haja fraude na sua produção, deve ser evitada, e agarrar à força a uma trombeta ou qualquer outro objeto sustentado pelas alavancas ectoplásmicas é quase tão perigoso quanto a sua exposição à luz. O autor se lembra de um caso em que um assistente ignorante arrancou a trombeta, que flutuava no ar, à sua frente, dentro do círculo. Fê-lo em silêncio. Ninguém sofreu com isto senão o médium, que se queixou de dores e se prostrou durante alguns dias.
Outro médium sentiu uma irritação superficial, do peito ao ombro, causada pela retração da faixa ectoplásmica, quando um pretenso investigador acendeu uma lanterna elétrica. Quando o ectoplasma se retrai sobre uma superfície mucosa, pode determinar uma forte hemorragia, como tem notícia o autor de numerosos casos semelhantes. Num deles, o de Susannah Rhys, em Melbourne, a médium ficou de cama uma semana depois de tal experiência. É impossível, num simples capítulo de um trabalho que cobre tão vasto assunto, dar pontos de vista minuciosos de uma seção desse assunto, que se pode desenvolver num volume. Nosso conhecimento dessa substância enganadora, proteica, onímoda, aumenta de ano para ano e pode profetizar-se que se a última geração se preocupou com o protoplasma, a futura geração será aumentada com o seu equivalente psíquico que, assim o esperamos, reterá o nome de ectoplasma, dado por Charles Richet, embora vários outros vocábulos, como plasma, teleplasma e ideoplasma infelizmente tenham entrado em circulação. Depois que este capítulo foi escrito, novas demonstrações do ectoplasma foram realizadas em diversas partes do mundo. A mais notável, entretanto, foi a de Margery da Sra. Crandon, de Boston, cujos dons foram tratados no livro do Sr. Malcolm Bege, que traz aquele nome. 19 fotografias de espírito. O primeiro relato autêntico da produção daquilo que é chamado fotografias de espírito data de 1861. O resultado foi obtido por William H. Muller, em Boston, nos Estados Unidos. Disse que em 1851, na Inglaterra, Richard Orsnell fez uma experiência semelhante, mas nenhuma fotografia dessa natureza foi conservada. O primeiro exemplo na Inglaterra que se pode constatar ocorreu em 1872, com o fotógrafo Hudson. Como o progresso do espiritualismo moderno, esse novo desenvolvimento foi predito pelo outro lado. Em 1856 Sr. Thomas Latter, um oculista residente em Euston Road grau 136, em Londres, realizava uma sessão com Lord Brougham e Sr. Robert Owen, quando, por batidas, foi dito que chegaria o dia em que Sr. Slater faria fotografias de espíritos. Sr. Owen observou que se estivesse no mundo dos espíritos quando chegasse aquele dia, iria aparecer numa chapa. Em 1872, quando Slater fazia experiências de fotografia espiritual, ao que se diz, obteve numa chapa o rosto do Sr. Robert Owen, bem como o de Lord Brougham. Alfred Russel Wallace viu essas chapas mostradas pelo Sr. Slater, e escreve: o seu primeiro êxito consistiu em 2 rostos obtidos ao lado do retrato de sua irmã. Uma dessas cabeças, sem sombra de dúvida, é de Lord Brougham, a outra, muito menos distinta, é reconhecida pelo Sr. Slater como a de Robert Owen, que ele conhecia intimamente, até o momento de sua morte. Depois de descrever outras fotografias de espíritos, obtidos por Slater, continua o Dr. Wallace. Agora, se essas figuras estão ou não identificadas corretamente não é ponto essencial. O fato de que algumas figuras, tão claras e indiscutivelmente humanas como essas, aparecem em chapas batidas no estúdio particular de um óptico experimentado e fotógrafo amador que fabrica os seus próprios aparelhos, e sem ninguém presente a não ser a sua própria família, constitui verdadeira maravilha. Num caso, um segundo rosto apareceu numa chapa com ele, tomada pelo Sr. Slater quando se achava absolutamente só, pelo simples processo de ocupar a cadeira de um assistente depois de preparada a máquina. O próprio Slater mostrou-me todas essas fotografias e explicou as condições em que foram obtidas. É certo que não se trata de uma impostura e como primeiras confirmações independentes do que antes havia sido obtido por fotógrafos profissionais, seu valor é inestimável. De Muller, em 1861, a William Hope, em nossos dias,
Apareceram de 20 a 30 reconhecidos médiums de fotografia psíquica que, ao todo, produziram centenas de resultados supranormais, que chegaram a ser considerados extras. O mais conhecido desses sensitivos, além de Hope e da Sra. Deane, são o Dsou, Parks, Willie, Buggett, Borsnell e Duguid Muller, que trabalhava como gravador numa das principais joalherias de Boston, não era espiritualista e nem fotógrafo profissional. Em horas de folga, quando tentava tirar fotografias de si mesmo, no ateliê de um amigo, obteve numa chapa o contorno de outra figura. O método que empregava era focalizar uma cadeira vazia e, depois de descobrir a objetiva, alcançar a cadeira escolhida e aí ficar durante o tempo necessário à exposição. Nas costas da fotografia Sr. Muller tinha escrito: "Esta fotografia foi feita por mim mesmo, de mim mesmo, num domingo, quando não havia viva alma na sala, por assim dizer. A forma à minha direita eu reconheço como minha prima, morta há 12 anos. W. H. Muller. A forma é de uma mocinha, que aparece sentada na cadeira. A cadeira é vista com nitidez através do corpo e dos braços, como também a mesa na qual ela apoia o braço. Abaixo do peito, diz um relato contemporâneo, a forma, que parece usar um vestido decotado e sem mangas, se desagrega num tênue vapor, como simples nuvens na parte inferior do retrato." É interessante notar pormenores nessa primeira fotografia espiritual, que se repetiram muitas vezes nas que foram obtidas posteriormente por outros operadores. Logo correu a notícia do que havia acontecido a Muller e ele foi assediado por pedidos de sessões. A princípio recusou-se, mas finalmente concordou e quando, posteriormente, outros extras foram obtidos, e sua fama se espalhou, foi então compelido a abandonar o seu negócio e a dedicar-se a esse novo trabalho. Como, de um modo geral, as suas experiências foram como as de todos os fotógrafos psíquicos que o sucederam, podemos dar uma olhada nelas brevemente. Investigadores particulares de boa reputação obtiveram retratos absolutamente reconhecíveis de amigos e parentes e ficaram inteiramente satisfeitos porque os resultados eram genuínos. Então vieram os fotógrafos profissionais, convencidos de que havia truques e que se lhes dessem oportunidade de fazer experiências, sob suas próprias condições, seriam capazes de descobrir como a coisa era feita. Vieram, um após outro, em alguns casos com as suas próprias chapas, máquinas, reveladores e fixadores, mas depois de dirigirem e fiscalizarem todas as operações, foram incapazes de descobrir qualquer truque. Muller também foi aos seus ateliês e lhes permitiu fazer todo o manejo bem como a revelação das chapas, com os mesmos resultados. Andrew Jackson, que era então redator-chefe do Herald Progress, em Nova York, mandou um fotógrafo profissional, Sr. William Guy, fazer uma investigação completa. Este contou que, depois de lhe haver sido permitido o inteiro controle de todo o processo fotográfico, apareceu na chapa o retrato do espírito. Experimentou com esse médium em várias outras ocasiões e ficou convencido de sua autenticidade. Outro fotógrafo, Sr. Horácio Stone, foi mandado a investigar pelo Sr. Black, famoso fotógrafo retratista de Boston. Quando voltou, depois de haver obtido uma fotografia de espírito, disse que não tinha verificado coisa alguma nas operações que fosse diferente dos que se fazia no trabalho ordinário dos fotógrafos. Então Black foi em pessoa e fez todas as manipulações das chapas, bem como a sua revelação. Quando examinava a revelação de uma delas, viu aparecer uma forma além da sua e, finalmente, viu que era um homem que apoiava o braço sobre o seu ombro e exclamou, entusiasmado: "Meu Deus! É possível!" Muller teve mais convites para sessões do que lhe era possível atender e os compromissos eram marcados com semanas de antecedência. Vinham de todas as classes: ministros, doutores, advogados, juízes, prefeitos,
Professores e homens de negócio eram contados entre as pessoas interessadas. Um relatório extenso dos vários resultados positivos obtidos por Muller se encontra na imprensa da época. Fotografia de Marito Lincoln com a imagem espiritual de seu falecido esposo, o ex-presidente americano Abraham Lincoln. Em 1863 Muller, como tantos outros médiuns fotógrafos desde a sua época, encontrou nas suas chapas extras de pessoas vivas. Seus maiores defensores foram incapazes de aceitar esse novo e estranho fenômeno e, conquanto mantivessem a crença em seus dons, ficaram convencidos de que ele recorria aos truques. Numa carta ao Banner of Light, de Boston, de 20 de fevereiro de 1863, referindo-se a esse novo desenvolvimento, escreve o Dr. Gardner: embora eu esteja inteiramente convencido de que, através de sua mediunidade, foram tomados retratos de espíritos, pelo menos em 2 casos me foram dadas provas de fraude, o que é perfeitamente conclusivo. Sr. Muller, ou alguém em contato na sala de Sra. Stuart, é responsável pela trapaça contra as autênticas fotografias de espíritos, substituídas pelas de pessoas vivas desta cidade. O que tornou o caso ainda mais convincente para os acusadores foi o fato de o mesmo extra de uma pessoa viva aparecer em 2 chapas. Esta falcatrua ultrapassou as medidas da opinião pública contra ele e em 1868 Muller partiu para Nova York. Aí o seu negócio prosperou durante algum tempo, até que foi preso por ordem do prefeito de Nova York, a pedido do repórter de um jornal, que havia recebido uma fotografia com um extra reconhecível. Depois de um processo moroso foi absolvido, sem mancha no seu caráter. As provas dos fotógrafos profissionais, que não eram espiritualistas, eram fortemente favoráveis a Muller. O Sr. Jeremiah Gurney testificou: sou fotógrafo há 28 anos, testemunhei os processos de Muller, e, conquanto tivesse sido preparado para examinar a coisa, nada achei que cheirasse a fraude ou truque. A única coisa fora da nossa rotina foi o fato de o operador manter a mão sobre a máquina. Muller, que morreu pobre em 1884, deixou uma narrativa interessante e convincente de sua carreira, em seu livro Personal Experiences of William H. Muller in Spirit Photography. Uma cópia dele pode ser vista no Museu Britânico. Hudson, que obteve a primeira fotografia de espírito na Inglaterra e da qual temos prova objetiva, teria então 65 anos de idade, em março de 1372. A experiência era conduzida pela senhorita Georgiana Elton, que descreveu minuciosamente o incidente. Há um testemunho abundante do trabalho de Hudson. Sr. Thomas Latter, já citado, levou sua própria máquina e chapas e, depois de minuciosa observação, relatou que trapaça ou truque estavam fora de cogitação. Sr. William Witt, desconhecido do médium, não foi anunciado, mas recebeu e reconheceu numa fotografia extras de seus 2 filhos mortos. E disse que as fotografias eram perfeitas e inconfundíveis. O Dr. Alfred Russell Wallace obteve uma boa fotografia de sua mãe. Descrevendo sua visita, diz ele: estive em 3 sessões, em todas escolhendo o meu próprio lugar. De cada vez uma segunda figura apareceu no negativo comigo. A primeira era uma figura masculina, com um punhal. A segunda era um corpo inteiro, aparentemente alguns pés para o lado e por trás de mim, olhando para baixo para mim e sustentando um ramo de flores. Numa terceira sessão, depois de me colocar e depois que a chapa fora colocada na máquina, pedi que a figura viesse para junto de mim. A terceira chapa mostrou uma figura feminina, de pé, junto em frente a mim, de modo que a roupagem cobriu a parte inferior de meu corpo. Assisti à revelação de todas as chapas e em cada caso a figura extra começou a aparecer no momento em que o revelador era despejado, enquanto o meu retrato só se tornava visível cerca de 20 segundos depois.
Não reconheci nenhuma das figuras nos negativos, mas no momento em que tirei as provas, ao primeiro relance a terceira chapa mostrou um inconfundível retrato de minha mãe, como era, na atitude e na expressão, não aquela semelhança de um retrato feito em vida, mas algo pensativa, uma semelhança ideal, ainda assim, para mim, uma semelhança inconfundível. Conquanto indistinta,